Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários da Alerj, uma boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Alerj. Importante repercutirmos aqui, senhor presidente, não só o que foi o carnaval, afinal de contas, foram impactados diretamente o Estado do Rio de Janeiro com 4 bilhões na sua economia. Então, dizer que o carnaval é um gasto excessivo e que não traz um retorno para a cidade também é uma falácia costurada por um prefeito que odeia carnaval, que odeia gente na rua, que odeia pessoas se divertindo e odeia pessoas no geral diante do que é a construção completamente insensível, desumana, que esse prefeito, Marcelo Crivella, faz diante da dor das pessoas. Então, a gente teve um carnaval que apresentou uma ocupação de 93% dos hotéis, das vagas dos hotéis no Rio de Janeiro, e que os números superaram o carnaval de 2019. Foram mais de 2 milhões de turistas na cidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque o carnaval não é só a festa do povo, onde tem ali a comunidade envolvida, a favela e a periferia envolvida, em fazer aquilo que é o trabalho do ano inteiro dessas pessoas, com relação ao estudo, contar histórias lindas, como fez a vereadora, campeã desse carnaval, que trouxe o engajamento das mulheres negras nas lutas sociais, inclusive nas críticas sociais, trazendo a sua ancestralidade, mostrando lá Mamãe Oxum, apresentando toda a sua beleza, com a sereia, abrindo a sua apresentação. Então, além de ser toda uma festa que carnavaliza, né, a nossa sociedade, no sentido de destronar reis e supostas rainhas, colocadas, inclusive, no poder público, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no Congresso Nacional e na Presidência da República, destrona e revela um carnaval essencial para a crítica social. Além disso tudo que nós saudamos aqui e reconhecemos, não só o papel de exaltação das mulheres negras que houve nesse carnaval, inclusive com a homenagem a Elza Soares, que nós também homenagearemos dentro dessa casa com a medalha Tiradentes oferecida pelo nosso mandato, mas entendendo o quanto que é fundamental as pessoas ocuparem as ruas com cultura, com festa, com lazer, com diversão, mas também trazendo uma crítica social que foi muito importante. Mas, além disso tudo, trouxe lucro para a cidade do Rio de Janeiro. Então, não me venha falar que o que foi gasto e o quanto que a gente pôde impactar a cidade com 4 bilhões na economia, isso não é qualquer festa que se faz na cidade. Então, é importante deixar isso claro, mas também, senhor presidente, pensar aqui o quanto que as falácias apresentadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, esse que não só odeia carnaval, não só odeia povo, mas vomita a sua desumanidade diante do que são as tragédias produzidas não só pelas enchentes, não só pelas chuvas, não. Esse é um fenômeno natural que ocorre de ano a ano, que todo mundo sabe que vai acontecer, que é previsível o aumento e o volume das chuvas nessa época do ano. Ou seja, se é previsível, é evitável. Mas o prefeito do Rio de Janeiro não gastou, ou investiu, melhor dizendo, qualquer orçamento em contenção de encostas, em prevenção a enchentes. E aí é importante falar do que isso representa em números, senhor presidente. Aqui trago uma pesquisa feita e apresentada, inclusive, pelo
vereador Tarcísio Mota, que presidiu a CPI das enchentes, indiciou diversas pessoas, entre elas o próprio prefeito Crivella, porque o que aconteceu agora, aconteceu no ano passado também. Então, desalojou, matou pessoas, e aqui, bem dito pela deputada Mônica Francisco, precisamos nomear as vítimas do Crivella com a sua negligência e omissão. E aí falar o nome dessas vítimas: Flávio da Silva, Vânia Nunes, Wellington Batista, Misael Xavier, além das outras pessoas feridas e que não tiveram o menor acolhimento do prefeito do Rio de Janeiro. Pelo contrário, foram vítimas de deboche, foram vítimas de desumanidade daquele que diz e fala em nome de Deus, daquele que diz e professa a sua fé para angariar votos, daquele que se diz uma pessoa que cuida das outras pessoas. É uma grande mentira. O Crivella se revela um grande criminoso quando não observa no orçamento os recursos destinados para as encostas. E aí é importante trazer aqui os dados revelados. Crivella retirou mais de 4 milhões de obras de pavimentação e drenagem para repassá-las ao programa Cimento Social. Alguém se lembra do Cimento Social? É aquele programa que o Crivella utilizou para ganhar as eleições aqui no município do Rio de Janeiro. Ele também tirou da GeoRio, a fundação do Instituto de Geotécnica, 8 milhões que custeariam obras de contenção de encostas e intervenções em pontes, viadutos e outras estruturas urbanas. Ou seja, Crivella assinou o atestado de morte dessas pessoas. Assinou, decretou e ainda debochou da morte dessas pessoas. Então, é importante a gente falar que quando o Crivella culpa a população, é porque quer tirar das suas costas, da sua responsabilidade, o assassinato dessas pessoas no estado do Rio de Janeiro. Porque a omissão, ela também é criminosa. E ele tem responsabilidade enquanto gestor dessa cidade. E aí, senhor presidente, trazer também, a gente está falando o quanto que o Crivella zerou os investimentos em prevenção de enchentes, não desembolsou a verba para manutenção do sistema de drenagem, e o prefeito, ao culpar a população de maneira debochada, insensível, desumana, como já disse aqui, negligencia a morte dessas pessoas. Então, essa postura, para mim, é uma postura criminosa, e o Crivella precisa ser responsabilizado por essas 4 mortes do Fábio, da Vânia, do Wellington, do Misael, porque a gente tem aqui, senhor presidente, um prefeito que vai falar besteira na televisão, que usa um linguajar inapropriado e que ignora a possibilidade de existência de pessoas que levaram a vida inteira para construir suas casas, para construir o pouco patrimônio que tiveram, para ser levado pelas águas de Crivella. Porque é importante a gente dar nome, afinal de contas, chuva é um fenômeno natural que todo mundo sabe que vai acontecer. Não podemos culpar aqui São Pedro pelos desmandos do prefeito Crivella. Então, importante trazer esse elemento para a nossa análise no dia de hoje, mas agora voltando ao que foram as críticas sociais apresentadas pelo Carnaval, a gente teve também a Mangueira apresentando Jesus da gente, esse Jesus que é negro, que é pobre, que mora na favela, na periferia e que é jovem e que é a principal vítima da violência de Estado. A gente teve ali o desfile da Mangueira com um samba enredo de Manu da Cuíca, uma parceira incrível, uma mulher sambista que está colocando todo o seu conhecimento ao compor esses sambas. Também foi a compositora do samba vencedor da Mangueira no ano passado, enfim, que homenageava a Marielle. Então, trazendo, senhor presidente,
um lugar de uma crítica social que está baseada na realidade. Uma realidade, senhor presidente, e aí alguns que puderam acompanhar o carnaval puderam assistir, o governador Witzel sendo vaiado na passarela do samba, porque desfilava a mangueira, jogando e sobressaltando sobre os seios olhos a sua violência cometida, quando ele decreta e ordena que seus policiais mirem e atirem na cabecinha. A mangueira mostrou com muita coragem e necessidade, um elemento que é fundamental, que a gente discuta o quanto que essas vidas são perdidas e que Jesus da gente é esse, que tem morrido todos os dias na favela e na periferia, não só por uma política pública de segurança, de insegurança, melhor dizendo, sangrenta, desumana, mas, acima de tudo, criminosa também, senhor presidente. Porque aqueles que dizem e que se acham no direito de determinar, né, nesta sociedade quem deve viver ou quem deve morrer, é criminoso. Nenhum gestor público, nenhum governador de estado, nenhum prefeito e nenhum presidente tem a legitimidade, qualquer que seja, para decretar, ordenar a morte dessas pessoas. Eles estão ferindo a Constituição brasileira, que não prevê pena de morte, mas no chão da favela e da periferia, esse rastro sangrento tem nome, tem culpa, tem nome e sobrenome. O Wilson Witzel. Não é à toa, senhor presidente, que a ONU trouxe aí debates sobre a negligência brasileira em termos de direitos humanos, né? A Anistia Internacional também apresentou recentemente o seu relatório, onde apresentou a sanha sanguinolenta do Wilson Witzel, esse governador que tanto se gaba de uma política pública de segurança, tentando vender uma falsa história de que diminuímos o número de homicídios dolosos, mas ele esquece de dizer que aumentou em 30% a letalidade da sua polícia, ao seu mando, porque ordenou que mirasse e atirasse na cabecinha. Tem crianças mortas, tem jovens mortos diante dessa lógica de confronto, que despreza a inteligência, que despreza a possibilidade de investigação. E aí, também fiquei curiosa, que vi que o senhor Witzel foi até ao FBI, um encontro nos Estados Unidos, para trocar ideias sobre investigações. Inclusive, o que ele falava era investigações com relação ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Eu gostaria de saber, e aí fiz um requerimento de informação para o governador Witzel, espero que me responda, se essas trocas de ideias com relação à investigação também dizem respeito às milícias no estado do Rio de Janeiro, que estão crescendo vertiginosamente e não vemos políticas públicas para cessar o seu avanço político, econômico aqui no estado do Rio de Janeiro. Prender meia dúzia de milicianos não dá conta da complexidade que temos que enfrentar, e o governador Witzel se omite nesse debate. Então, a inteligência do FBI, eu não espero que não seja para apurar melhor e fazer os dossiês melhor aqui para deputados e deputadas que, porventura, apresentem aí uma oposição ao governador, porque, afinal de contas, seu secretário já esteve nessa casa. Essas são falas publicamente reconhecidas, como é feita pelo próprio presidente dessa casa, onde o secretário Tristão estaria produzindo dossiês para chantagear deputados e deputadas dessa casa. Enfim, me parece que talvez a intenção do Wilson Witzel a ir ao FBI é, inclusive, apurar suas técnicas de investigação sobre deputados e deputadas para poder chantagear-nos, né? É claro, como tem feito numa tentativa abominável
de tentar silenciar essa casa, de tentar silenciar seus opositores, porque aqui, senhor presidente, nós temos responsabilidades. E a nossa maior responsabilidade é fiscalizar o Poder Executivo. Se o governador não está satisfeito com isso, que saia do governo, porque demonstra a sua total responsabilidade com a Constituição brasileira, com a autonomia dos poderes. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, nobre.